Olha só, hoje eu estou recebendo aqui uma figura ilustre, Otávio de Toledo. Vocês todos conhecem ele, da TV Alterosa, a da bancada da polêmica. Eu aprendi a ser fã do Toledo quando estava lá na Copasa em Pouso Alegre, em 1999. Virei torcedor do América. Nós temos isso em comum, viu, Toledo? Sou torcedor do América Mineiro, porque eu estava numa república lá que tinha Cruzeiro de um lado, Atlético do outro, e você lá defendendo o Coelho. E aí tenho você hoje a honra aqui de receber você no Convidado da Hora, no nosso podcast, que vai ao ar aí às terças-feiras, às 19 horas. Toledo, prazerão te receber aqui em Resende Costa. Fico lisonjeado você ter me dado a oportunidade de conversar com você. E tenho certeza que as pessoas que te conhecem, te acompanham, querem conhecer um pouco da sua vida, como é que surgiu o Otávio na televisão, como é que é essa coisa do América Mineiro. Conta um pouquinho para nós aí, um pouco da sua trajetória. Aurélio, é um prazer estar aqui com você, né? Convidado da hora, né? Bom demais. E bom saber também que eu te influenciei a ser americano. Americano. Né? Que a torcida do América não é muito grande, então cada um que entra para a torcida a gente contabiliza ali, né? E comemora. E bom que você é americano também, que para quem é político é o melhor time, né? Porque você não tem rejeição de ninguém, né? Sem polêmica. E foi um grande lance para mim também no Alterosa Esporte, né? Que eu sou um cara de pouquíssima rejeição também. O pessoal do Atlético, do Cruzeiro, eles gostam do América, gostam de mim, assistem jogo do América. Tem americano que fica bravo comigo, cara, porque às vezes eu falo, não, o cruzeirense vai, o atleticano vai. Agora o cruzeirense e o atleticano vão ao jogo do América. Isso. Senta do meu lado. Na hora que a América faz gol, tosse, comemora, eu vou brigar com o cara, velho. Nem claro ajudar. Né? Não, mas os xiitas, que tem em todo lugar, né? Que os americanos xiitas, tem que ser só a gente. Eu penso diferente, mas a minha trajetória começou há 22 anos no Diário da Tarde. Lembra dele? Certo. Um jornal de grande circulação em Belo Horizonte, né? Em Minas Gerais. E eu entrei como jornalista, como repórter, e fui crescendo lá dentro. Comecei no esporte, eu cobria futebol de várzea, ia para aquele campo de várzea de Belo Horizonte. Sempre tive ligação com o esporte. Certo. Né? Eu jogo futebol de salão desde 9 anos de idade, joguei no Cruzeiro 10 anos. Oh, que bacana. Depois fui para o recreativo, fui profissional de futebol de salão, fui campeão brasileiro, seleção mineira. Eu era um jogador de futebol de salão, tive convite para ir para a Itália, para ir para a Espanha, só que eu sempre fui agarrado a Minas Gerais. Você não chegou então a atuar fora do Brasil? Não, fora não. Eu fiquei no recreativo, fui para o Estrela do Oeste em Divinópolis, fui campeão mineiro lá, fui para o Huracan de Sete Lagoas e sempre envolvido com o esporte. Ah, que bom. E o esporte me levou para o Diário da Tarde. Sim. Né? O esporte me levou para o jornal Debate, meu primeiro jornal que eu fiz estágio, eu estava no meio do curso, porque meu pai era amigo do Oswaldo Nobre, que já foi presidente da América. Oh. Então consegui o estágio para mim lá, eu peguei muita experiência, no final fazia tudo no jornal. E paralelamente eu era assessor de imprensa da Federação Mineira de Futsal. Sim. Eu jogava na primeira divisão e mandava matéria para os jornais, cobria todos os jogos. E aí o editor do Diário da Tarde me conheceu e me convidou para fazer parte da equipe dele. Eu fui para o Diário da Tarde. No Diário da Tarde, foi um fato engraçado, eu cheguei lá e não tinha só tinha um americano, o Miguel Santiago. Sim. E tinha umas colunas, você lembra disso? Coluna do Atlético, do América e do Cruzeiro. Sim. Era o Márcio Renato fazia a do Atlético, o Neuber Soares, que foi meu companheiro de bancada, infelizmente faleceu ano passado, fazia do Cruzeiro, e o Miguel Santiago a do América. Certo. Quando eu cheguei na redação, eles perguntaram que time que você torce. Eu falei, América. Falei, graças a Deus o Miguel Santiago vai poder tirar férias. O Miguel tem 10 anos que ele não tira férias, porque não tem quem faça a coluna dele. Aí nas férias do Miguel Santiago eu escrevi a coluna do América. E aí quando for fazer o Alterosa Esporte, a ideia do Massara, que foi o diretor, é que fosse o torcedor, né? Não fossem torcedores, certo. Fosse um jornalista do Atlético, um jornalista do Cruzeiro e um do América. Certo. Aí convidaram o Miguel Santiago, só que o Miguel Santiago era mais velho, não queria participar de televisão, me chamaram. Sim. Foi aonde eu comecei no Alterosa Esporte.
né? E aí já tem uma história de 24 anos, 25. Você falou em 99, nós começamos em 97, em 98 entrou a bancada. Então já tinha um ano. Isso mesmo. Quando eu te fiz virar americano, já tinha um ano. Aí do Alterosa Esporte, eu sempre fui contador de causa. Né? Eu estou até montando agora uma palestra com um stand-up, contando casos, falando das experiências que eu tive. E aí eu sempre contava casos de Piracema, que é onde eu tenho roça. Né? Piracema aqui. Não, a gente veio numa cavalgada aqui, na casa do Marquinhos. Sim, do Ramos. Aniversário do Marquinhos. A gente sai de Crucilândia, terra do presidente do Atlético. A gente sai da casa dele, do Sérgio Coelho, vai lá para casa, que é 13 quilômetros antes de Desterro de Entre Rios. A turma dorme lá em casa. A gente vem, dorme aqui numa fazenda depois do Curralim. Aí vem, dorme aqui. Fazenda dos Pinheiros. Dos Pinheiros. É isso mesmo. Dorme na Fazenda dos Pinheiros. Não, os cavalos ficam lá, a gente dorme aqui na Márcia, dorme por aqui, volta lá, pega os cavalos e termina na casa do Marquinhos. Então eu sempre fui de roça, cara, sempre gostei. Meu pai sempre me levou para Baipendi. E eu sempre fui contador de causas no Alterosa Esporte. Entendi. Sempre falava, o cara do América parecia que tinha 12 jogadores, o time que enfrentou a América ontem. Aí eu vinha com o Carlos lá de Baipendi, né? Do técnico do América de Baipendi. A técnica da América de Baipendi era o último colocado no campeonato, na Liga do Sul de Minas. Ia pegar a Soledade, que era primeiro colocado, 30 pontos na frente do América. Aí todo mundo com medo, falou, a América de Baipendi vai tomar de 10-0. E o América voltou com um empate, cara. Ninguém entendeu nada. Aí foram para o Bar do Zé comemorar, que é onde a gente ia depois que chegava o time do jogo. E nós começamos a apertar o técnico, sabe? O seu João, como é que o senhor fez? O senhor conseguiu segurar o time de Soledade? Aí já tinha tomado umas, ele contou, eu coloquei 16 em campo. Não tinha bandeira, era só um juiz. Ele foi colocando jogador. E o time dele era tão ruim que ninguém percebeu. Terminou 0-0, ele ficou 5 a mais, sabe? Que isso? Aí foi o segredo dele. Coisa e boa. Essas coisas eu ia contando caso. Aí o Carlos Ribas, que é meu sócio hoje na Aviação Sport, falou, Toledo, vamos fazer um programa, você viajando por Minas Gerais, mostrando. Falou, não dou conta não, ele assistiu. Fizemos um piloto, a televisão gostou, mas não quis contratar a gente não, sabe? Entendi. Não vou gastar. Aí propôs sociedade para nós. Foi melhor ainda, que tem 20 anos, está no ar. Foi bom para todo mundo, porque a televisão não gasta, a gente leva muito patrocínio. E já vamos fazer 19 anos esse ano. A Aviação Cipó começou em 2003. E essa foi minha trajetória. De futebol, por jornalismo, sempre misturado entre os dois. E misturado com o interior. No jornalismo, você teve a formação? Você é formado na comunicação? Eu sou formado em jornalismo, eu sou formado em história e tenho pós-graduação em história. Sabe? Então eu me preparei. E eu leio muito. Eu estava conversando com a minha irmã esses dias, a Vânia, tem uma irmã muito inteligente, a gente batendo papo. E assim, nós tivemos uma sorte da família do meu pai ser muito ligada à cultura, sabe? Então eu tinha o tio Zizinho lá em Baipendi. E o tiozinho ficava 3 horas falando pra gente, filósofos, de historiadores. Estava influenciando, né? E o filho dele, o Plínio, morou comigo lá em Belo Horizonte, no meu quarto, e era filósofo. Então eu sempre li muito. E eu acho que jornalista escreve muita bobagem por não conhecer a história. Exatamente. Então é uma coisa que eu sempre aprimorei, história do Brasil e história de Minas. Sabe, a gente precisa saber quando que os portugueses chegaram aqui, quando que a família real chegou, quando que foi a independência e por quê, quando que foi a proclamação da República, a escravatura, né? A República Velha, como que os militares chegaram ao poder e fizeram uma ditadura, que foi ditadura, viu gente? Sem querer polemizar, quando você não tem democracia, não tem eleição, seja de esquerda, de direita, de centro, é ditadura, teve a ditadura. Teve a redemocratização como que a gente está hoje. Então é importante conhecer. Isso eu sempre procurei muito, sabe? Essa formação que você falou aí, a sua formação, ela foi concomitante com o futebol ou foi depois? Você conseguiu conciliar? Porque sempre é difícil, né? Essa pergunta é muito legal. Sabe por quê, Aurélio? É uma coisa complicada. Sim. E chegou num ponto que eu tive que optar.
né? Porque é o que você falou, eu sempre fui muito ligado à cultura. Sim. Eu sempre gostei de ler. E infelizmente, cara, o meio do futebol, as pessoas, ninguém lê. Então, o que aconteceu? Eu com 17 anos no juvenil do Cruzeiro, os meus companheiros de juvenil estavam na 5ª série, na 4ª série, na 6ª série. Eu fingia que estudava só para poder disputar o campeonato, que tem que estar matriculado. E eu tinha passado em jornalismo. Com 17 anos, eles rasparam a minha cabeça e eu estava estudando jornalismo. E aí, como eu jogava futebol de salão muito bem, eu dividia entre a faculdade, o campo e o salão. No salão eu era craque. Eu não jogava o campo como eu jogava o salão. Então eu ganhava, na época, 10 salários mínimos para jogar e ser técnico de salão. Ganhava um salário no Cruzeiro como jogador do Júnior, que naquela época o Júnior ganhava mal. E estudava. Sim. E aí quando tinha um jogo do campo e jogo de salão, eu ia para o salão. O povo do Cruzeiro ficava puto comigo. Aí um dia eles me puseram na parede aqui. Ou você joga campo ou a faculdade e o salão. Então me puseram na parede. Aí você escolheu. Nunca mais voltei lá. Faculdade, salão. Claro. Com certeza. Claro, e eu vou te falar, olha para você ver, isso aí é muito bom para os meninos, que são iludidos aí, viu a criançada? Futebol é uma ilusão. 98% não conseguem nada. Não consegue. Né? A gente tem uma turma da época que eu joguei no Cruzeiro, que eu fiquei amigo de todo mundo, né? E aí eu sou de 69. Então nós temos uma turma que tem jogadores de 68 e 67 mais velhos, de 70 e 71 mais novos. Sim. E a gente reúne sempre. Os que estão melhores de situação financeira foram os 4 que não jogaram. Entendeu? É assim, cara. Os caras que jogaram, porque o cara fica desde 13 anos jogando. Aí com 20 profissionaliza. Vai até 32. Muitos deles, cara, jogando no interior. Ganhando R$1.000, R$1.500. O cara não faz o pé de meia nem faz uma profissão. E aí o que acontece, o Toledo? Ele não pratica a educação financeira por justamente não ter se estruturado. Justamente. E aí o que ele ganha fica ali mesmo, entendeu? Então ele não consegue. Então esses jogadores de futebol que são os fenômenos, os grandes jogadores muito bem pagos, é um outro nível, né? Mas o jogador, principalmente o futsal, né? O futsal ele não dá tanto retorno, exceto para algumas figuras. Mas o futsal normalmente o cara estuda. Geralmente dá tempo. Para estudar. Eu, por exemplo, jogava futebol de salão à noite. Então eu estudava de dia, fazia estágio e ia para o futebol. Né? Então, foi tranquilo? Foi tranquilo. E que ano que você encerrou a carreira profissional no futebol? Foi o seguinte, eu encerrei quando eu virei editor no Diário da Tarde. Eu virei editor muito novo, eu entrei com 21 e com 28 me nomearam editor. Então eu já comandava uma equipe. Porque antes, quando eu era repórter, eu chegava lá 1h, 6 horas eu estava liberado para ir para o treino, 6, 6h30. Aí eu treinava à noite. O editor trabalha à noite, né? Você tem que editar e você tem que corrigir as matérias dos repórteres. E quando eu virei editor, meu salário aumentou demais, compensava parar de jogar salão. Aí você já foi... Aí eu parei com uns 28 anos de jogar profissionalmente o salão. Hoje só brinca só? Ou nem brinca mais? Cara, eu tô com 53, sabe? 53. Eu vou contar aqui, espero que meus filhos não vejam. A gente na roça aqui em Piracema, a gente tem uma mesa de fute-mesa. Certo. São viciados, e eu sou bom, não gosto de fazer nada mal feito, sabe? Certo. E eu comecei a jogar fute-vôlei com eles. Sei. E eu tava tomando um couro, velho. Eu tô lento, eu tô sem a pegada. Aí eu entrei numa escolinha de futevôlei. Eles não estão sabendo. Eu parei de ir com eles. Falei, só volto quando eu tiver bom. E já tô na 3ª aula lá, tô evoluído pra caramba. Nossa, e aí eu tô preferindo futevôlei, fute-mesa, porque não tem contato, velho. Entendi. Eu preciso muito de perna para andar. Eu subo cachoeira, desço. Eu ando muito. E no futebol, às vezes você machuca sozinho, ou o cara tromba no você. Então, o futebol hoje eu estou só assistindo mesmo. Deixa eu te contar. Em 99, né, eu fui para a Copasa em 98 em Pouso Alegre, e lá em 99 nós formamos uma república de funcionários da Copasa. Inclusive, conterrâneo meu, o Robson, daqui de Resende Costa, e o outro, o Zé Luiz de Lagoa Santa. Né? O que aconteceu? O Robson, atleticano, doente, e o Zé Luiz, cruzeirense, doente.
e começava, vou te contar uma coisa aqui, chegaram a ficar um mês dentro de casa sem conversar por causa de futebol. É ruim isso, Você né? acredita nisso? E aí, lá em casa, era tradição ver a bancada da TV da Alterosa Esporte. E aí ficou aquela coisa. E em 99, o América vai criar o Sul Minas, e o América vai e me ganha. Foi Sul Minas. Eu falei assim, não, bom, já que tem aqui essa rivalidade, tá faltando alguém para ficar aqui. Fazer uma bancada na República. Uma bancada da República. Aí resolvi definitivamente virar um torcedor do América Mineiro. Hoje acompanho assim, não assiduamente, mas acompanho a evolução do América. Está numa fase muito boa, inclusive, né? Tomara que permaneça assim. E estamos juntos aí nessa. É legal, eu lembro muito desse campeonato que você está falando, da Sul Minas de 99. Eu estava com o meu filho Tavinho, com 4 anos, ele é de 95, e a gente estava lá assistindo. Teve um gol do Álvaro, assim, que ele cortou e bateu de esquerda. Eu lembro direitinho. Foi interessante. Foi um grande jogo e ganhando do Cruzeiro, né? Na época, que tinha um timaço também, né? Naquela época eu achei que o América ia embalar mesmo, mas ele sempre... É muito difícil embalar, cara. O América, ele está numa fase ótima, mas pode cair para a segunda divisão, infelizmente, porque os investimentos são muito baixos. São altos, Você imagina, o América, conversei com o Salu antes do campeonato, ele tinha uma previsão orçamentária de 50 milhões a 120. Certo. Então 50 ele tinha certo. 70 dependem da campanha do time. Sim. Então vamos supor, agora ele passou nas 2 primeiras fases da Libertadores e já ganhou 20. Sim. Então ele já passou o orçamento dele para 70. 70. Se ele for bem na Copa do Brasil, for passando de fase, ele ganha mais uns 20, 30. Ele pode chegar a 120. O faturamento do Atlético está com base em 850 milhões. Nossa. E o do Flamengo em 1 bilhão e 100 milhões. Como que o América entra no campeonato com 50 milhões para enfrentar um time de 1 bilhão? É difícil. Não tem jeito. A gente entende. Então, assim, eu hoje, eu meço muito minhas palavras, porque o jogador que está no América é o que a gente tem. Né? Você vê o jogo agora da Libertadores. O cara perdeu o jogo porque errou um gol. Mas errou um gol porque ele é um pouco inferior ao cara que está ganhando 500 mil. Então o time que a gente tem é esse. Isso. A diretoria tem essa verba, não tem jeito de fazer milagre. O Salum falou isso, só se colocar um investidor, fizer uma SAF e jogar uns 300, 400 milhões para o cofre. Aí você investe, você começa a ter um faturamento melhor e ele cresce. Do caso contrário, não vai mudar o futebol brasileiro. É isso aí. Voltando aqui com relação ao programa que você criou, que é o Viação Cipó, ele já faz quanto tempo mesmo? 19 anos. 19 anos, gente, é muito tempo, hein? Sucesso, né, Toledo? E, assim, interessante demais que o programa seu já teve aqui, na ocasião que a gente estava na prefeitura, né? E nós valorizamos muito porque as cidades do porto de Resende Costa, a gente depende muito do turismo, né? E o que você faz aí com o Viação Cipó é divulgar as riquezas naturais, os percursos turísticos, né? Nós temos aqui a nossa vocação, que é o artesanato. Então a gente fica muito feliz de ter você aqui em Resende Costa mais uma vez. Né? Quantas vezes já? Acho que é a 4ª, cara. Eu vi uma muito lá atrás. Eu vi essa sua que foi o lançamento do... Era você que foi o lançamento do... Daquele bichinho aí das cordas acesas? Sim, da lagartixa. Era com você? Foi comigo. Então foi com você, né? Foi o lançamento da lagartixa. Nós fizemos uma amostra de artesanato, você estava lá nos shows lá. Então foi nessa, teve um show legal lá. Teve. Eu tinha vindo antes, tinha vindo essa. Eu vim logo que a pandemia começou a raliar, a cidade estava começando a reabrir agora, ano passado. Sim. Porque eu estava procurando cidades para ir, porque tinha cidade que não deixava a gente gravar. Sim. E aqui estava mais ou menos aberto, eu vim e estou vindo agora pela 4ª vez. Fora as cavalgadas que a gente passa para tomar um café com a Márcia, para ir lá na casa do Marquinhos. Aí você percorre o estado todo com esse projeto, não é isso? Estado inteiro, estado inteiro. Agora mesmo eu vou em Montes Claros, vou ver se eu faço umas 2, 3 cidades lá no norte de Minas. Eu percorro o estado inteiro. E é um projeto muito legal. A ideia foi, como eu já disse, do Carlos Ribas, que é meu sócio na marca Viação Cipó. E ele teve também a boa ideia de criar
o formato do programa. Sabe? O formato é muito legal e eu encaixei direitinho. Então foi uma luvas assim para todo mundo, né? Porque a gente começa, fala da história da cidade, a gente fala do artesanato, se tiver uma música a gente mostra quem canta, a gente tem a receita. O único quadro que nunca faltou em 19 anos foi a receita, que é o que o povo adora. Então o programa, ele permite assim você viajar pelo que tem de melhor na cidade. Sim, é o que eu estou falando aqui. A mídia televisiva para municípios do porte de Resende Costa, né, que nós temos aqui características estruturais da época do Império, né? Então, temos essa riqueza, temos essa história e temos o artesanato. Então, é muito importante ter o programa para a gente poder divulgar. E sempre quando a gente recebe você aqui, sem dúvida nenhuma, pessoas que já chegaram aqui no artesanato, né? E, eu vi na Aviação Cipó. Então, a gente fica muito feliz com isso. Isso é legal. A televisão ainda é um tiro de canhão. Sim, eu falo isso, né? Muita gente fica comparando a gente que está na televisão com o pessoal das redes sociais. Sim. Respeito demais as redes sociais e tô lá, viu? Quem quiser me acompanhar, Viajando com Toledo, canal do YouTube, se inscreva, participe, acione o sininho para receber todas as notificações, dê um joinha para mostrar que gostou dos vídeos. Eu fui um dos pioneiros aí no turismo, no YouTube. Meu canal tem 6 anos, 1.100 vídeos. Sim. E todos feitos iguais na televisão. Tem o Facebook também, o Instagram do Viajando com Toledo. Então eu respeito muito as redes sociais, mas você pega um vídeo muito visto aí, 100, 200 mil visualizações. Sim. Né? Aí você pega o meu programa, Aviação Cipó. Ele chega a 2 milhões de pessoas no estado. Né? A Alterosa está presente em praticamente todos os municípios. Então, é um tiro de canhão. Então, como você falou, né? Pessoa de todo lugar vê e vem. E o legal do programa, a gente agora tem feito uns documentários, sabe? Pela Lei Rouanet. Sim. Aí já é pela Associação Turística Minas Gerais, que eu sou presidente, que a gente tenta fomentar o turismo também. Eu fiz um documentário sobre o Alto Rio das Hélias e sobre Mariana. Quem quiser assistir, Alto Rio das Hélias Pronac no YouTube e Mariana Pronac. Vocês vão encontrar lá um monte de entrevista legal e tem o documentário da Pampulha que eu fiz por agora e tá lindo. Eu estou segurando no YouTube porque eu quero passar nos cinemas antes. Certo. Estou negociando com os cinemas de Belo Horizonte. Aí o que acontece? A gente tem essa expertise de documentário e a Aviação Cipó é quase que um documentário da cidade. Mas é um documentário. Né? Se você pegar todas as matérias que eu já fiz aqui em Resende Costa, conta a história da cidade. Isso. E mais legal do que isso, cara, eu estou fazendo um documentário sobre Santa Luzia, cidade perto de BH, cidade histórica, com muita coisa para contar. Aí nós estamos na pesquisa lá. A dona Gema, uma doninha que tinha quase 100 anos e morreu, fazia bala delícia. Morreu. A dona... como é que ela chama? Uma outra dona que trabalhava na Casa de Cultura, sabe? Malu. Ela morreu. A dona Wanda, que era responsável pelo artesanato, morreu recentemente. Aí eu estou fazendo um documentário, eu falei, como que eu vou fazer esse documentário sem essas 3 figuras? Eu tinha matéria com as 3 na Aviação Cipó. Olha pra você ver. Então, entendeu? A gente mantém essa história viva. Sim. Aí, Santa Luzia, eu vou lançar esse documentário no final do ano, porque a pandemia me atrasou. Eu não consegui filmar Semana Santa, nem nada aí nos anos passados. Vou fazer esse ano. O resto está pronto. Mas aí a Santa Luzia fez 330 anos, uma das cidades mais antigas. E aí eu fiz um documentário reduzido de meia hora para passar lá na cidade. Né? E pus as 3. O povo chorava, cara. Olha que bacana. Então é muito legal. A filha dela veio me dar um abraço. Nossa, sabia que você tinha isso da minha mãe. Então a Aviação Cipó é importante demais, cara, por causa disso. Ela, além de resgatar a história, ela eterniza essas pessoas. Sim. Né? Daqui 10 anos vai ter gente aqui que me deu entrevista, que faleceu e que foi importante para a cidade. Ela está registrada. E a gente não pode deixar esse passado morrer. Não, sem dúvida. E isso é importantíssimo. Você
Dos 853 municípios do estado de Minas Gerais, você calcula em quantos você já esteve? Eu fiz as contas esses dias, peguei todos, estava com o tempo lá com meu filho. A gente tem uma planilha de Excel que justamente para a gente achar as fitas, né? Sim. Hoje a gente guarda o programa em nuvem, em HD, sim. mas antigamente era aquela fita beta. Sim. Então eu tenho assim uns 10 anos de programa em fita, uns 9 anos em fita beta e uns 10 agora já em HD. E a gente fez essas contas, dá mais ou menos uns 600 municípios. 600 municípios? São 853, né? E eu acredito que tenha uns 100 que eu não consiga fazer programa. Entendi. Porque assim, aquele muito pequenininho no Vale do Jequitinhonha, no norte, que não tem água direito e tal, municípios mais simples do ponto de vista turístico, né? Mas já percorreu boa parte do estado aí. E não foi em todos ainda, porque tem cidade igual a Resende Costa que a gente vê mais, né? Aqui, Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, Diamantina, eu fui mais de uma vez, né? Cidades que entendem realmente que a proposta é interessante, né? E tem isso também, né, cara? É igual o cara me perguntou esse tipo, você já foi em tal cidade 3 vezes e não foi na minha. Eu falei, é porque na sua não fizeram questão da minha presença. Então eu estou aqui hoje porque eu vim aqui quando você era prefeito, que você entendia a minha importância. Eu estou aqui hoje porque o Lucas entende. Sim. E não vou na cidade do cara porque ele não entende. É falta de visão, né? Eu acho que para nós isso aí é um investimento muito importante, né? Para uma cidade que valoriza o turismo, valoriza o turista, né? Toledo, para a gente encerrar aqui, vou fazer uma pergunta meio polêmica, mas não precisamos alongar não. Em se tratando de política, você já imaginou alguma vez ser candidato? O que você fala do mundo político? Eu sou político, mas eu gostaria de ouvir de você, que é uma figura querida, né? Figura pública querida. O que você fala da política? Você tem interesse? Já despertou esse interesse alguma vez em você? Deixa eu te falar. Eu sempre tive atuações meio que políticas, porque eu com 15 anos era presidente de um grupo de ecologia e astronomia e a gente fez uma manifestação lá na Lagoa do Nada, em Belo Horizonte, e salvamos o parque que ia virar condomínio. Então eu sempre participei. Eu acho que a participação da gente política, seja como você, que é profissional, né? Que é um profissional da política, ou nós temos que participar da política, né? A gente tem que participar no voto, tem que votar direito, tem que escolher bem, gente, deputado estadual, federal e também senadores. Porque não adianta pôr Jesus Cristo de presidente com esse congresso que a gente tem lá. Concorda? É importantíssimo. Você pega esse centrão brasileiro, isso é uma doença. É uma doença, é um câncer em grau terminal. Então, não defendo político nenhum, nós não temos tido sorte com político, mas o presidente da República e o governador, você tem aí a pretensão de ser um deputado estadual, nós precisamos eleger bons integrantes no legislativo. Por quê? Senão não deixa o governador trabalhar, não deixa o prefeito trabalhar, não deixa o presidente trabalhar. Então tem que pesquisar sim. Não vote porque o cara te deu uma botina. Não vote porque ele te prometeu um emprego. Não vote porque ele te prometeu alguma coisa. Ele tem que te prometer fazer leis. O legislativo tem que fazer leis. Tem que acompanhar o executivo de uma forma equilibrada. Então eu sempre achei que a política é o nosso caminho. Claro. E faço política nesse jeito. Não entro para partido nem nada, que eu acho que eu tenho que ter independência. Não é política partidária, né? Mas já tive muitos convites. Só que eu acho duas coisas, sabe, Aurélio? Primeiro, eu tenho que saber de que lado do balcão que eu sou. Sim. Eu estou do lado de cá para elogiar vocês e criticar vocês. Sim. Amanhã, se você fizer um negócio errado aqui, eu vou te criticar. É a minha função. Sim. Né? Jornalismo é isso. Eu gosto de ser jornalista. E acho que isso às vezes é mais importante do que eu entrar para a política. Sim. Porque eu estou do lado de cá, as pessoas confiam em mim. Sim. Né? Quando eu critico uma mineradora, as pessoas sabem que eu não estou criticando porque eu vou receber um benefício, porque eu, graças a Deus, eu tenho 32 anos de jornalismo, sem receber nada por fora do que seja meu salário, sem dar propina para ninguém sem receber, sabe? Então,
eu tenho uma transparência total. Posso ter errado, mas errei tentando acertar. Entendi. Então, o que acontece? Eu sou muito radical com isso. E a gente precisa fazer uma política diferente. Então, acho que eu fico melhor do lado de cá. Sim. Que é, ó, o político é bom. O cara é um bom prefeito. Eu falo, tem medo nenhum de falar. Pode ser de qualquer partido. Eu nem sei de que partido que o Lucas é aqui. Nem quero saber. Ah, ele é um bom prefeito? Então vamos elogiar. Sim. Aí eu já vou em cidade aí, fui uma recentemente aí. O prefeito só fez bobagem no turismo. Disse o cacete nele. Que é a minha função. Poxa. Sabe? Prefeito vai Pendi, terra do meu pai. O prefeito lá estava aprovando um depósito de lixo hospitalar para trazer resíduo de São Paulo numa região hidromineral. Nossa. Ou seja, ele ia comprometer o lençol freático, perto de Caxambu, do lado de Caxambu, sabe? Dei um cacete no prefeito, fui lá, sabe, não quis conversar comigo. Aí a assessora dele me ligou. Pô, Toledo, você é daqui fazendo isso? Eu falei, por isso que eu estou fazendo. Né? Meu pai nasceu aí, eu nasci em Belo Horizonte, mas me considero que Pendi. Aí a assessora dele começou a pensar, mas o prefeito tá bravo com você. Eu falei, não tem problema nenhum. Foi nessa sou gestão? parente dele. Nessa gestão agora? Foi na anterior. No anterior. Esse agora lá está o Douglas, que é amigo nosso, mas o prefeito... Aí eu falei, não, eu não quero que ele fique satisfeito comigo, não, eu quero que ele faça a coisa certa. Aí eu fui conversando com a assessora dele, falei, aqui, você acha que aquele lugar é certo? Aí a assessora dele virou para mim, agora já saiu, eu posso falar, Toledo, eu também estou contra. Falei, então fala para o seu prefeito parar de me pressionar, que eu não vou parar de falar, e não dá licença para esse negócio, que é um absurdo. São Paulo proibiu de pôr lixo hospitalar lá, ele vai trazer para o sul de Minas? Gerais. Ah, fica com o lixo desse para lá. Ué. Então, eu sempre tive essa atuação. Já fui muito convidado para a política, e outra coisa que eu não tenho também é a paciência do Assis. Porque o eleitor brasileiro, ele é chato demais. É outra coisa que a gente tem que parar, gente. A maioria dos brasileiros não elege o deputado para legislar, não. Elege o deputado para ir lá pedir emprego, pedir para pagar uma conta de luz. Estou errado? É por aí. Eu sei que você não vai falar mal do seu eleitor, mas, gente, vão escolher o cara bom, vão escolher quem está fazendo propostas legais e deixar o cara trabalhar. E eu não tenho essa paciência, sabe? O cara ficar vigiando minha vida. Esses dias eu estava andando a cavalo lá em Piracema, terça-feira, 2h da tarde. O cara chegou para mim, Toledo, que folga, hein? Eu falei, te devo alguma coisa? Você entendeu? Você paga minhas contas? A vida pública vocês não têm liberdade. Você, deputado estadual, o Caixa do Atlético, deputado estadual. Eu estou no Rio com o Caixa, jogo do América lá, aconteceu, que eu não sei porque que o Caixa foi narrar. Aí ele estava pela Itatiaia, ele é deputado. Deputado estadual. Ele pediu para a Itatiaia pagar mais uma, ele pagou mais uma diária para ficar lá, pediu para a Itatiaia mudar o voo, e nós ficamos lá no domingo. Aí ficamos na praia, tomamos uma cerveja, passou um cara lá, tirou uma foto dele, falou, gastando nosso dinheiro do Rio. Meu Deus. Pô, o cara não estava usando dinheiro nenhum. Tem gente então, que é... O político, ele é muito vigiado. Eu detesto que fique me vigiando. Já basta minha mulher, que me vigia pouco também. Ela já acostumou com a minha viagem. E só para a gente não esquecer, gente, vocês vão assistir agora, domingo, Viação Sport que fizemos aqui em Resende Costa. Tá muito legal. Nós estamos mostrando vários pontos da cidade, a receita está ótima, certo? Vocês vão adorar. Então assistam pela TV Alterosa, SBT, ou então no meu canal do YouTube, Viajando com Toledo. Né? Você entra lá, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações e domingo, 10 horas da manhã, a gente está no YouTube. Então não tem desculpa, todo mundo pode assistir. O pessoal aqui de Resende Costa, mandando o link para os outros. O link está aqui já, né? Junto com esse podcast, aí vocês vão acompanhar e quem que é melhor? Resende Costa, Tiradentes ou São João del Rei? Se vocês não assistirem, eles vão achar que são as outras cidades. É bom fazer uma fofoquinha assim pro negócio render, né? Mas hoje o turismo é integrado, né? Então a gente um precisa do outro e nós as coisas do turismo, né, velho? Tiradentes, não, São João del Rei, o comércio não abre lá final de semana à noite. Gente, o que eu tô te falando, velho? Como é que você fala bem, né? Não é a gestão atual, já vem de anos, mas tem que mudar, cara. Tem que mudar. Que político foi esse que pega uma cidade histórica e é igual o português que fecha restaurante para almoço? Não tem como. Tem jeito, né? Não tem cabimento, não. Mas como é que você falou? Eu estou precisando aprender isso aí.
Convidado da hora, tá no YouTube. Como é que é ativo? Fala aí. Você tem que falar assim, ó. Dá uma aula Faz pra a você, propaganda, né? aqui do convidado. Você tem, você pega o canal, como é que chama? É Convidado da Hora? Convidado da Hora, isso. Convidado da Hora, você entra lá, se inscreve, né? Aciona o sininho para receber as notificações, porque aí, toda vez que tiver um podcast seu novo, a pessoa recebe e vai assistir. E aí você já distribui para os amigos se você gostou. Aí, gente, se não gostou, você critica também, porque no YouTube, no Instagram, eles querem comentário. Certo. Seja bom, seja ruim. Então, se não gostar do Aurélio, vocês desce o cacete aí que vai ser bom, porque o podcast vai crescer. Nós estamos engatinhando, começando agora. Fico muito feliz de receber aqui o Otávio e me dando essa aula aqui, que eu estou precisando aprender um pouco mais de rede social. Sempre fui muito contido com rede social, justamente por causa dessa questão da vida pública, né? Porque a gente se expõe muito e tal. E até torcia para dar errado no Instagram, no Facebook. Quando saía que eu treinei, eu falei assim, tomara que se dê errado, não vai para frente não, sabe? Mas a gente acaba vendo que a modernidade é essa mesmo, essa é uma tendência, e hoje estamos aí nas redes sociais engatinhando. Democratizou, né, cara? Democratizou. Então acho legal você ter um podcast igual o seu, para a gente discutir com pessoas inteligentes. Sim. Né? Vocês em casa aí tem que ajudar também, vocês que estão com o celular na mão, para de ver porcaria. Sabe? Para de dar milhões de likes para quem não merece. O mendigo lá, né? É o caso mais mendigo. Eu estou irritado com aquele mendigo agora. já, cara. Meu Deus do céu. Mendigo céu. Falou mais do que devia, aí conversa fiada. É um mendigo deputado estadual lá no Distrito Federal. Aí é brincadeira, né? Gente. Não por ser mendigo, sim, porque de repente é até um representante bom, mas pela condição que ele foi alçado, né? Porque se ele é um representante dos mendigos, se ele luta pela classe, né? Agora não é porque pegou a mulher do cara que ele vai ser um bom deputado, né? O cara cometeu um ato falho, né? Perante os olhos da sociedade, de fato, né? E agora é endeusado, você entendeu? E aí você vê, nós estávamos falando aqui agora há pouco, dando uma pincelada na questão política. Às vezes tem matérias muito importantes que precisam chegar ao conhecimento das pessoas e aquilo não tem relevância nenhuma. Isso me desanima, cara. Exatamente. Isso me desanima com essa onda aí. Sabe por quê? É o seguinte, o que eu tenho com o caso desse mendigo, né? Pô, a mulher ficou com o mendigo, ela é casada, né? É um triângulo ali que nós não temos nada com isso, cara. Aí, um negócio desse, todo mundo espalha. Exatamente. Né? Eu ponho vídeos culturais, mostrando cachoeira, mostrando cidade, coisa boa. Ninguém espalha. Exatamente. Então, pô, o brasileiro, né, isso é no mundo, mas o brasileiro precisava ficar mais esperto. Eu só divulgo coisa legal, velho. Vamos supor, se eu recebi aqui de você uma coisa que fala, porra, ó, o número bacana aqui do Brasil, a mortalidade infantil diminuiu, o Brasil melhorou na educação. Não tem audiência nenhuma. Pô, mas aí eu distribuo nas minhas listas de transmissão. Agora, porcariada não passa para ninguém. Ou então, se você vê, ó, você recebe um negócio, vamos supor, minha irmã é muito ligada à cultura. Ela me manda um livro bom. Eu tenho 5 amigos que eu sei que gostam de livro, eu encaminho. Né? Agora, o povo só divulga o que é ruim. Tem muita coisa boa sendo divulgada, mas 99% de porcaria, que não leva o Brasil a nada. Né? Essa história do mendigo mesmo, cara, é uma história triste no final. Era uma família, tinha um cara, tinha mulher. A gente não sabe nada do que aconteceu e não tem que fazer juízo de valor. Quem que está certo, quem que está errado. Mas para que nós temos que mexer disso? O cara está no Distrito Federal, exatamente, nem perto da gente. Não é nem o mendigo de Belo Horizonte. Só os mendigos de Belo Horizonte ainda podia, né, trombar com ele. Agora, isso que é triste. As redes sociais trazem uma amplitude maior na comunicação, mas infelizmente, cara, ela divulga muita gente sem condição. Na minha época, para chegar numa televisão, para chegar num jornal e falar com os outros, tinha que ser jornalista, tinha que ser advogado, tinha que ser economista. Você tinha que ter se preparado. Agora tem um monte de imbecil, falando de coisa que não sabe, certo? E tendo milhões de visualizações. Exatamente. Isso vai deixar nosso país e vai deixar nosso país mais burro. Exatamente. Mas é isso que eu queria falar, Toledo. A gente tem aí um projeto aqui do nosso empreendimento imobiliário que justamente visa incentivar um pouco as crianças com relação à educação, que é um projeto Minas Soletra,
que hoje inclusive estava fazendo uma seletiva agora lá em São João del Rei, entre os alunos. Você vê que coisa bacana, os pais presentes, os professores, os pais emocionados a hora que o aluno consegue chegar ali na etapa final. Quer dizer, esse tipo de coisa, infelizmente hoje não tem importância, sabe? Mas a gente precisa insistir. Insistir para quê? Para dar lucidez às pessoas e elas saberem realmente escolher melhor o que está vendo no celular, o que está vendo na televisão, porque o Brasil precisa de forma clara investir em educação para ser uma nação desenvolvida. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. É educação e cultura, sabe? A gente tem que investir em educação e cultura, é o único caminho, certo? O Japão é uma potência porque menino lá fica 12 horas na escola, né? Aprendendo, não fica na rua aprendendo bobagem. E, infelizmente, né, aí a gente tem que chamar a atenção dos políticos. A educação e a cultura nunca foram pontos básicos para os políticos brasileiros. Nunca foi prioridade. A gente vê as faculdades sucateadas, a gente vê escolas municipais em algumas cidades, escolas estaduais, né, professores ganhando pouco. Aí o professor tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, trabalha na prefeitura de manhã, de tarde, de tarde, para ter uma renda mínima. Aí ele não tem tempo de preparar a aula, aí ele não tem tesão para dar aula. E aí os meninos também não estão querendo estudar e aí vai uma bola de neve. Então você está corretíssimo. A educação é o único caminho. É o único caminho. E é uma coisa que eu gosto de falar com meus filhos, que é o seguinte: somente o conhecimento salva. Sim. Somente o conhecimento liberta. Ninguém é livre. O cara pode ser bilionário. Eu conheço um monte de cara rico que é escravo dos outros, porque não tem conhecimento. E eu conheço gente simples, que é totalmente liberta. Por quê? Ninguém te incomoda, cara. Né? Um cara chega para mim hoje, graças a Deus, eu sempre trabalhei muito essa questão da mente, a questão de entender as coisas. Ninguém me enrola, cara. Sim. Se o cara fala um trem comigo, eu falo, isso aí não. E mesmo eu que estou na televisão, o cara chega e fala assim, você é um babaca, discutir com o cara, velho. Então tá, eu sei que eu não sou, porque a gente tem que fortalecer o conhecimento. Claro. Então esse é o caminho certo, você está de parabéns com esse projeto, a imobiliária, porque a gente tem que fazer as crianças terem noção que é importante ser boa na escola. Né? Eu estava no Paraguai, cara, fui ver América e Guarani, fui com meus filhos. Primeiro jogo do América na Libertadores, nós fomos, né? Tem que inaugurar. Você precisa de ver a importância que o Paraguai, que é um país mais pobre que a gente, que é um país mais sofrido, lá você vê os carros na rua, parece que a gente está há 20 anos aqui, só pau velho, só pau velho. O ônibus, cara, parece aquelas jardineiras que rodavam aqui na roça, sim. Elas são ônibus lá no Paraguai, mas eles dão uma importância enorme para a educação. Lá você ainda vai ver os meninos indo uniformizadinhos, aquelas meninas todas arrumadinhas. Diz que professor lá, pai não discute com o professor. A última palavra é do professor. Os professores são respeitados. E aqui está... Você vê, o Paraguai está na frente da gente em alguns aspectos educacionais. E nós estamos deixando avacalhar. Aqui o menino não estuda, o menino não faz nada, o menino está com o celular na escola, o professor vai chamar a atenção, o pai vai lá e fala que vai processar o professor. Briga com o professor. Cara, eu já fui 20 vezes na escola quando meus meninos eram pequenos, certo? Eu nunca desautorizei o professor na frente deles, você entendeu? Às vezes eu via que o professor estava errado, sabe? Pô, o professor não precisava... E eles pegavam no pé do meu filho também, porque era meu filho. Sim. Infelizmente tem essa vantagem. Você estar na televisão tem as coisas boas e ruins. Sim. Então eu via, porra, a mulher fez isso com o meu menino à toa. Na hora lá eu chamava a atenção dele, aqui ó, você não faz isso, respeita o professor e tal. No outro dia eu voltava lá, chamava o professor no cantão, falei, peraí, né, você fez isso com o meu filho à toa, você não pode fazer isso não. Então eu olhava os dois lados, mas nunca desautorizei o professor, porque isso é uma autoridade que tem que ter do ensino. Sem dúvida. Então assim, precisamos reestruturar o Brasil e isso passa pelo Poder Legislativo, né? Reduzir inclusive o tamanho do Poder Legislativo para fazer as reformas. Hoje não há entendimento entre eles, né? Infelizmente, como diz o Clodovil, tem hora que parece um mercado, não se entende, né? atrapalha a governabilidade. Então, quer dizer, reformas precisam ser feitas, isso é dito o tempo todo, mas
Para isso as pessoas precisam realmente eleger aqueles que... E vejam também quem que está patrocinando o deputado estadual que você vai votar. Porque isso é outra coisa que eu acho erradíssimo. Vamos supor, questão lá da Serra da Moeda. A Serra da Moeda é uma área de preservação. Sim. É o maior aquífero da região toda, certo? É um sinclinal moeda. Tem água, mas tem água para o resto da vida para nós lá, se a gente não mexer. E lá não pode mexer. Tem um deputado, apoiado por outros, derrubando a questão de preservação lá, para poder minerar. Aí você vai ver, dos 70 e poucos deputados... 77. 54 foram patrocinados pelas mineradoras. Aí é sacanagem, né? Porque, vai votar contra? Aí tá explicado, então, né? eu acho que tinha que acabar com esse financiamento de campanha. Vamos pôr todo mundo na rua. Esquenta sua canela. Vai andar para pedir voto e convencer a gente. Usa a rede social. Né? Usa a rede social, né? Mas não usa a rede social impulsionando com 1 milhão, não, que você ganha dos outros. Tinha que proibir essas coisas também. Deixar pau a pau. Quem tem ideia boa vai vencer. Então, acho que essas coisas que a gente tem que ter cuidado, sabe? Sim. A política tem que ser mais... Chega lá, velho. Era tão bonito a gente ver um político antigamente, Aureliano Chaves, Itamar Franco, Tancredo Neves. Os caras não eram estadistas por amor. Eles queriam fazer um país melhor, um estado melhor. Eles não estavam ali para enriquecer, nem para ter fama, nem nada, não. Agora, infelizmente, a geração nova, né, os políticos depois desse, nós não estamos tendo. Nós não estamos tendo político de verdade, estadista. É o cara chegar lá, igual Itamar Franco, pegou do Collor que tinha saído e consertou o Brasil, cara. Homem que morreu simples, tinha um apartamento e um sítiozinho, cara que tinha hombridade para chegar em qualquer lugar. É disso que a gente está precisando, cara. A gente precisa de gente que queira o Brasil para frente. Eu sempre pensei assim, eu podia estar milionário hoje, cara. Eu já tive milhões de propostas de suborno, de não dar uma matéria do cara, o cara já chegou com uma bolsa de dólar para eu não dar uma matéria de um prefeito lá na Grande BH, quando eu era do Diário da Tarde. Só que nunca foi meu objetivo ganhar dinheiro. Meu objetivo é a gente ter um país melhor. Né? E a gente está conseguindo. Isso. O Brasil está melhor. Está melhor. A vida dos meus filhos é melhor do que a minha. Né? De fato. E a minha foi melhor do que a dos meus pais. A gente tem construído um Brasil legal. Sim. Mas é preciso que os políticos tenham mais comprometimento. Claro. Né? Que você entre lá, velho, objetivando isso. Claro, sem dúvida. Então, são princípios, né? E a gente só vai mudar o país no voto. A gente vai mudar no voto. Olha, pesquisa, puxa a ficha do camarada, vê quantos projetos ele aprovou. Tem deputado que está lá 3 mandatos, você vai ver, ele só mudou o nome de rua e deu placa para a empresa que ajuda ele. O cara não fez um projeto. Tem que tirar esse cara de lá. E outra coisa no Brasil também. Chega lá no Congresso, tem Antônio Carlos Magalhães, filho, neto, bisneto, trisneto. Sarney, filho, neto, bisneto, trisneto. Collor, filho, neto, bisneto, trisneto. É uma família real, cara. Aí você chega aqui, né? Você tem famílias aqui que estão no poder. Um vai passando para o outro. Né? Tem amigo meu da imprensa aí que já pôs o filho, daqui a pouco põe um neto. Isso precisa. Me ajuda, cara. Isso aí, Toledo, na verdade, passa por aquilo que parece até clichê falar novamente: educação. Então, o dia que tivermos uma educação de qualidade, aos poucos, isso vai mudando. Mas aí é um ciclo, né? É um ciclo. Porque esse político que está lá, ele não dá educação, porque senão ele sai, né? Exatamente. Então tem que começar a renovar, melhorar a educação. Porque eu acredito demais no Brasil, e é o que eu te falo. Esses dias eu ando muito com gente nova. Eu me dou melhor com gente nova do que da minha idade. Porque gente da minha idade já está chato, já não acredita, já reclama, e gente nova é cheia de ideia. Então, meus meninos têm 27, 24, 21, são 3 meninos. Aí eu estava num churrasquinho lá esses dias, o menino falou, mas o Brasil é horroroso. Amigo do meu filho, vive nas baladas, carro zero, sabe? Estudando. Eu falei, peraí, o Brasil é ruim por causa de quê? Eu vou te contar a minha história, rapaz. Eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Meu pai era pobre. Meu pai não podia... eu comia maçã uma vez no mês, quando ele recebia, 4 maçãzinhas que ia trazer para mim, era uma festa. Doce de leite era só no Natal.
certo? Às vezes ficava 2, 3, 4 dias sem comer carne, nem de frango, nem de porco. Hoje as pessoas melhoraram de vida. Melhoraram, sem dúvida. Né? É óbvio que tem uma parcela ainda sofrendo, tem uma parcela mais pobre, mas até o mais pobre no Brasil já tem mais condição do que antes. Aqui em Piracema, onde eu tenho casa, perto de Desterro, eu venho aí há 35 anos. Lá não tinha água, não tinha luz. O cara adoecia, tinha que pôr ele numa rede, amarrar num pau e levar a pé. Sim. Hoje, todo mundo lá estuda. O meu vizinho que olha a minha casa tem 4ª série. O filho dele formou agora no 2º grau. O filho dele é diabético. O cara da prefeitura pega ele lá desde 3 anos e leva lá na Baleia, em Belo Horizonte. Verdade. O Brasil andou pra caramba. Melhorou muito. Mesmo, nós temos que destacar também, tem uma parcela boa de político. Senão não andava. Exatamente. Senão não andava. Destacar. Lei de responsabilidade fiscal. Quem pôs? Foi político bom. Foi político que bom. Encheu o saco dos ruins até ter que aprovar. Exatamente. Né? Lei Maria da Penha. Quem que pôs para parar de bater em mulher? Foi um político bom que teve que ser apoiado por alguém. Então nós andamos muito. Sim. O Brasil evoluiu. A gente tem que parar com essa conversa de cachorro vira-lata, parecendo que tudo nosso é ruim. Isso é mentira. Tudo nosso é bom. O Brasil é o melhor país do mundo. Sim. Eu há 2 anos fui na Europa, nunca tinha ido. Lá é lindo, mas o povo é chato pra cacete. O povo não recebe a gente, o povo não conversa, o povo te trata mal. Aqui no Brasil, chega um estrangeiro aqui, né? No outro dia tá fazendo churrasco na casa da gente para ele, né? Lá você vai ficar 1 ano na Itália, você não vai na casa de ninguém. O Brasil é ótimo. Eu nunca deixei meus filhos fazerem intercâmbio. Nem inglês eu deixei fazer, pensam querer sair daqui, certo? Foi a única falha na criação dos meus meninos. Mas eles estão quietos, eles adoram o Brasil. Agora tem filho de amigo meu, o cara foi morar na Austrália, cara, voltou totalmente virado, achando que o Brasil não serve. O Brasil é ótimo e depende da gente. Então nós temos que acreditar nisso, cara. Nós temos que acreditar na gente. O Brasil, até aquele menino lá, o Luva de Pedreiro, fala isso. É o Luva de Pedreiro. Acredita no Brasil, né? Ele falou isso, um menino simples do Nordeste. Sim. Então temos que parar com isso. E aí quem acredita, quem ama, não rouba. Não é? Você vai entrar lá, se você entrar para deputado estadual. Se você gosta do Brasil, você não tem coragem de roubar nada, claro não. que não. Você vai roubar um dinheiro. Não é? Você vai roubar um dinheiro que vai fazer falta no SUS, que vai fazer falta na educação? Então, você não vai roubar sua família, porque a gente ama a família. Então, tem que amar o Brasil, cara, tem que amar o Minas Gerais. Sim. Nós temos um estado lindo, um país maravilhoso, que tem tudo. E aí a gente, só acertando as bases, a gente tem que ser mais radical, sabe? Sim. Se tiver um cara jogando lixo perto de você, vai lá e chama a atenção dele. Lá no Japão eles fazem isso, né? Se tiver um cara roubando perto de você, chama a atenção. A gente tem que participar mais. Participar mais, sem dúvida. E dar exemplo. Porque graças a Deus, o melhor que eu fiz com meus filhos é que eu tenho certeza que eu tenho 3 filhos extremamente honestos. Isso é ótimo. Porque sempre viram eu devolvendo troco. Né? Eles sempre viram eu tendo a atitude de não ficar com R$1 que não era meu. Sim. E é o que a gente tem que deixar. Eu estou com 53 anos, daqui 20 anos eu morro, é isso que vai ficar. Isso aqui é herança de riqueza, né? Mas depois desse discurso aí, eu vou deixar de ser pré-candidato a estadual e proponho que o Toledo seja um representante do povo lá. É o que eu te falo, meu lado é do lado de cá, sabe? Entendi. Eu sou um jornalista apaixonado por Minas Gerais, apaixonado pelo Brasil e pelo jornalismo. Sim. Minha mulher fica brava comigo, sabe? Que às vezes eu arrumo muita briga ainda, porque o povo mineiro me vê como uma chance, às vezes, de dar um grito que eles estão precisando. Sim. Então, os agora estão querendo acabar com uma cachoeira lá em Canaã. É uma cidade mineira. Aí eu já fui lá há 10 anos. É uma cachoeira linda, patrimônio da cidade, não pode mexer. Aí eles querem fazer uma hidrelétrica a fio d'água. Eles vão só dar uma fechadinha e vão descer um canão e vai acabar com essa cachoeira. Sei. A cidade não quer. Aí eu fui lá há 10 anos, parou. Aí agora acho que o povo tinha esquecido e eles voltaram. Então eles estão me ligando. Aí minha mulher me fala, pô, você já está com 50 anos, para de arrumar confusão. Eu falei, o dia que eu parar de arrumar confusão, eu perdi o tesão na vida. Então eu vou estar com 70 anos, fincando uma bandeira lá no morro, para o cara não acabar com a nascente da gente. E é o que eu gosto de fazer, é o que me dá vida, e eu me sinto útil assim, é o que eu estou te falando. A gente já valorizou muito
muita gente boa na aviação Cipó e nos outros trabalhos que eu faço. Já demos cacete em muita gente ruim, né? Porque tem que ser assim. Tem que ser assim. E você sabe que nem quem eu faço crítica fica com raiva de mim, porque eu não faço pessoal. Você entendeu? Ah, então fulano aqui, o João, ele está acabando com essa cachoeira. Eu vou lá. Eu não vou falar uma mentira para ajudar em nada. Eu vou falar o que é verdade de um lado e o que é verdade do outro. Né? Esses dias mesmo em Tabirito, os caras querem fazer, velho, um distrito histórico, chama São Gonçalo do Bação. 300 anos de história. Igreja antiga, casa antiga, muro de pedra. Aí 6 mineradores juntaram, já passa um trem lá de 10 em 10 minutos com minério. Já é uma poluição. 6 mineradores juntaram para fazer um pátio de despejo de minério. Eles querem depositar lá 1.000 caminhões de minério por dia para o trem vir pegar, para facilitar a logística e economizar um pouquinho. Sim. Você imagina 1.000 caminhões a 500 metros da entrada do distrito. Ele vai ficar cinza, a igreja vai cair e ninguém vai lá mais fazer turismo. Dei um cacete no projeto. Não dei cacete em ninguém. No projeto é um absurdo. Só um cara demente para não ver que é um absurdo. Aí o presidente da Associação dos Mineradores ligou para a televisão. O cara quer direito de resposta. Eu falei, manda conversar comigo. O advogado dele me ligou. E meu filho mais velho é advogado, mas nesse caso eu mesmo resolvo. Só chegar nele. O cara falou, nós queremos direito de resposta. Eu falei, direito de resposta por quê? Eu falei em nome de alguma mineradora? Não. Falei seu nome? Não. Eu vou dar resposta para quem? Se eu só falei do projeto. Ele falou, não, mas é porque o cara que você entrevistou, ele é contra nós, o cara da comunidade. Sim. Aí eu falei assim, e o que você quer? Não, eu quero que você fale da escola que a gente está ajudando, da creche. Eu falei, não, eu vou falar de escola e creche com você não. Eu vou falar do assunto da mineração. Sim. Ele falou, o que você vai falar? Eu falei, eu vou te fazer as mesmas perguntas que eu fiz para o cara. Pode fazer um depósito nesse lugar? A água não vai descer para o curso d'água quando vier a chuva? Não vai poluir o distrito? Eu vou te fazer as mesmas perguntas. Ele falou, mas eu não quero não. Eu falei, você quer o quê então? Aí marquei com ele, terça-feira, fui lá, pergunta se ele foi. Então, quer dizer, tem coisas que não tem o que discutir, não podem ser feitas e querem fazer na marra. E a gente está aí para discutir isso. Que é igual eu falo, mineração é importante, cara. Sim. Eu quero comprar um carro novo, você quer comprar geladeira, e o pessoal que está filmando aqui quer comprar televisão, não faz nada sem minério. A única coisa que eu discuto é a forma de fazer. Né? Esses 2 acidentes que tiveram da Samarco e da Vale não precisavam ter acontecido. Se essas empresas tivessem um pouquinho mais de responsabilidade, de amor ao Brasil e respeito, e as nossas autoridades, principalmente estaduais, da FEAM, do Copan, vigiassem e impedissem, não precisava ter morrido tanta gente. Gastado um pouco mais com técnicas, né? Aí, agora deram 36 bilhões aí para o governo consertar a bobagem. Por que eles não gastaram isso para evitar? Exatamente. E isso que eu peço para as mineradoras hoje, vamos fazer mineração, mas vamos fazer aonde pode, porque tem lugar que é impossível, porque vai acabar com o meio ambiente, e de forma correta. Então tem que ter mineração. Eu conheço mineradoras conscientes, eu conheço mineradoras que apoiam a comunidade, eu conheço mineradoras que respeitam o meio ambiente e a comunidade. Sim. E é isso que a gente quer divulgar. É melhor você fazer antes do que pagar uma multa depois. Claro. Mas é sempre muito importante ter o outro lado, ouvir o contraditório, né? E isso aí é enriquecedor. Né? No momento de discórdia, ouvir o outro lado. Claro. Porque de repente você, até no executivo isso acontece, você está com uma ideia, está levando a ideia, de repente chega um opositor e fala, mas isso aqui não está correto dessa forma. E se for com lucidez, você acaba entendendo que realmente a importância de uma oposição propositiva. A gente tem que ter um debate político no Brasil mais ameno, mais respeitador. Isso. O Brasil polarizou muito, aí você não consegue conversar. Consegue. Eu não sou de esquerda nem de direita, eu não sou de centro, eu não sou nada. Isso é ruim. E você não pode falar para o cara hoje. Então tem que aceitar o que você está falando. A gente aprende mais com quem é diferente da gente. Claro. Né? Eu, por exemplo, com a minha esposa, a gente tem 28 anos de casado, a gente é totalmente diferente.
Ela é para um lado, eu sou para o outro. Só que eu ensino para ela me ensina. Claro. Se você está com uma pessoa igualzinha, vai ser chato pra caramba. E ninguém ensina. Então a gente tem que aprender o tempo inteiro. Sem dúvida. Toledo, nós até alongamos um pouquinho aqui, a conversa está muito boa. Eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Convidado da Hora. Aí, gente, vou aprender aqui, ó. Ativa o sininho, se inscreve no canal. Ativa o sininho. E ativa o sininho para receber todas as notificações e dá um joinha para mostrar que gostou. E lembrando que nós vamos estar, né, na TV Alterosa com o programa de Rezende Costa, né, nesse domingo agora. Você pode assistir também pelo meu canal do YouTube, Viajando com Toledo. E vamos bater papo aí, vamos conversar, quer fazer crítica a mim? Pode fazer, mas de alto nível. Claro. Né? Porque, obviamente, eu tenho uma equipe que recebe todas as mensagens e eu participo de reuniões para avaliar todas as mensagens. Só que aquela mal educada, aquela deselegante, destrutiva, é deletada na hora, nem chega em mim. Então, se quiser criticar, critica com sabedoria. Porque aí você vai fazer a gente melhorar também, porque nós temos muito para aprender. A vida é assim, a gente é novo, né? É conversando que vai se... Obrigado pelo convite. Mais uma vez, obrigado por estar aqui na nossa terra, Rezende Costa, mais uma vez mostrar aqui as nossas riquezas, nossas belezas ao turismo, turista que interesse, vir em Rezende Costa, conhecer aqui o nosso artesanato, né? A Aviação Cipó faz esse favor de mostrar aqui a Rezende Costa para o Brasil, o povo mineiro e o Brasil. Toledo, grande abraço mais uma vez, americano. Valeu, obrigado pelo convite. Estou esperando vocês na TV Alterosa ou no Viajando com Toledo do YouTube. Até lá. Obrigado.